Olá, nós estamos novamente prontos para estarmos refletindo na Palavra de Deus e convidando você para esse momento. Em Provérbios capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte: O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. E esse versículo, ele me faz lembrar de ideais que os seres humanos sempre buscam na vida, que é rejuvenescer-se, vida eterna, sabe? Viver o máximo possível, a longevidade da vida que os seres humanos estão sempre buscando, sempre querendo, sempre indo atrás, correndo de todos os modos para alcançar essa eternidade, né? Essa longevidade. E o problema é que eles estão buscando no lugar errado. Eles estão buscando nos remédios, na ciência, na sua própria sabedoria, né, na experiência de vida. Não estão buscando na fonte correta. E a Bíblia, já de muitos séculos, milênios até, indica aonde está a fonte da vida. É Deus. Temer a Deus é fonte de vida. Na verdade, no próprio livro de Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz que a sabedoria o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor a Deus é fonte de vida? Sim. E ele é o começo da sabedoria na vida de um indivíduo. Portanto, negar Deus, rejeitar Deus, é tolice, é loucura. Por mais que a nossa cabeça, a cabeça do ser humano, não consiga compreender Deus, Deus existe, Ele é real, Ele se faz presente e Ele um dia se manifestará de uma vez por todas para toda a humanidade. E aí naquele dia, não vai adiantar muito dizer, agora eu acredito, né? O versículo aqui está dizendo, temer a Deus é fonte de vida. Porque ao temer Deus, a pessoa passa a desfrutar de um relacionamento de respeito, de reverência, começa a compreender melhor Deus, busca conhecer Deus cada vez mais, né? E assim ele vai se aprofundando nesse relacionamento com o próprio Deus. Deus, ele quer ter esse relacionamento com o ser humano. O problema é que o ser humano não quer Deus. Busca soluções para os seus problemas em qualquer lugar, ignorando o fato de que um dia todos nós haveremos de comparecer diante desse Criador para prestação de contas, né? E aqui o versículo está dizendo, o temor do Senhor é fonte de vida. É uma fonte que não acaba, é inesgotável, é eterno. É tão eterno quanto o próprio Deus, né? Fonte de vida. Deus é vida. E quem quiser viver realmente vida, em todos os seus aspectos, com a maior intensidade possível, precisa vir para Deus, né? Infelizmente, os seres humanos têm colocado, quando eu digo seres humanos, eu digo aqueles que rejeitam, né? A raça humana, na sua maioria, tem rejeitado a sabedoria de Deus, tem rejeitado o próprio Deus, e eles não percebem com isso que eles estão caminhando numa direção errada, numa direção para a própria morte, onde a morte não é simplesmente deixar de existir. A morte significa separação de Deus, que é vida. Então, o simples fato de não estar com Deus significa não ter vida. E isso já é morte. Isso já é um dos aspectos da morte. A morte, ela apresenta 3 aspectos básicos. A morte física, aquela em que a parte imaterial do indivíduo separa-se da parte material. A morte espiritual, que é bem antes dessa, né? Todos os seres humanos nascem mortos espiritualmente, ou seja, separados de Deus, desde que a gente nasce. Posteriormente a isso vem a morte física, e se a pessoa morreu fisicamente sem crer em Jesus, sem receber a salvação de Deus, sem temer a Deus, sem vir para Deus, ela então também passa a desfrutar da morte eterna. Então nós temos morte espiritual, morte física, morte eterna. E Deus não quer isso para os seres humanos. O pecado que o ser humano em Adão decidiu viver, né, trazer para a sua vida por meio da desobediência, só causa morte, destruição. Mas Deus abre a porta de escape, dando oportunidade para que essas pessoas saiam dessa direção, saiam desse ambiente de morte, né?
para que não entrem no último estágio da morte, que é a morte eterna. Então, olha só, temer a Deus significa reverenciar, respeitar, honrar, ter medo com respeito de Deus, que leva a pessoa a ouvi-lo, a receber as suas orientações e a sua salvação por fim. E não temê-lo significa ser arrogante, soberbo, presunçoso, autossuficiente, prepotente, achar que sabe todas as coisas, que Deus não passa de uma imaginação humana, fruto da mente humana, e o que não é. Então, pensemos nessa verdade, refletindo para as nossas vidas. Eu já tenho pensado, convido você a pensar também, para decidir temer a Deus, buscar a sua pessoa, a sua vontade na sua vida, para viver, para desfrutar de tudo que Deus tem de bom. Então pense nisso e que Deus nos abençoe.